Já parou para pensar no motivo pelo qual dois traders podem olhar para o mesmíssimo gráfico, utilizar a mesma estratégia, ler os mesmos livros e ainda assim terem resultados opostos? Um constrói riqueza consistentemente, enquanto o outro continua a quebrar contas, mês após mês. A resposta curta não é o indicador. Não é o setup secreto. Se o segredo fosse apenas técnico, qualquer pessoa com uma ligação à internet e acesso ao YouTube estaria a operar de um iate nas Bahamas agora mesmo. O que separa a minoria que vence da multidão que se torna estatística é algo muito mais profundo e muitas vezes ignorado. É a arquitetura mental que sustenta as decisões quando o caos se instala. A maioria dos iniciantes foca obsessivamente na estratégia, mas operar sem controle mental é como pilotar um Fórmula 1 sem travões. Você vai rápido, mas o despiste é inevitável. Se quer deixar de ser um doador de liquidez para o mercado e começar a agir como um profissional, precisa de dominar as 2 leis de ouro do trading. Estes não são conselhos reciclados, são os princípios fundamentais que transformam apostadores em gestores de risco de elite. Seja muito bem-vindo ao Clube do Trader e vamos mergulhar nisto. Lei 1. A lei da neutralidade emocional. Aqui está a verdade nua e crua. O mercado não quer saber de si. O mercado é frio, indiferente e implacável. Ele não sabe que precisa de pagar a renda. Não se importa se está frustrado. E não tem piedade. Se esta é a sua última ficha. O mercado é um fluxo de dados. E a única maneira de vencer um oponente sem emoção é tornar-se também você neutro. Você conhece a sensação. Entra num trade confiante. O preço move-se 2 ticks contra si. E o coração dispara. As palmas das mãos sua. O medo instala-se, a sua mente grita: sai agora. Você fecha a posição com prejuízo, apenas para ver o gráfico virar segundos depois e ir exatamente ao seu alvo original. A frustração toma conta, e logo está a fazer um trade de vingança para recuperar. Esse ciclo é o que destrói contas. Não é a falta de técnica. É o sequestro emocional, a armadilha da identidade. Você não é o seu pelho. Fatal da maioria é ligar a autoestima ao resultado financeiro do dia. Ganhou dinheiro? Sou um gênio. Nasci para isto. Perdeu dinheiro? Sou um fracasso. Sou estúpido. Nunca vou conseguir. Isto é uma ilusão perigosa. O trading é um jogo de probabilidades. Se atirar uma moeda ao ar 100 vezes e apostar em cara e sair coroa, isso não faz de si estúpido. É apenas estatística. Traders neutros separam quem são do que o mercado faz. Eles encaram as perdas como custos operacionais, não como ataques pessoais. O pensamento neutro. A tática de elite. Trevor Moawad, um lendário treinador mental, chamava a isto o pensamento neutro. Não é ser um robô sem sentimentos. Nem é o positivismo tóxico de achar que vai correr tudo bem. É a capacidade de olhar para os factos sem julgamento. Em vez de que desastre, perdi outra vez, sou horrível. O trader neutro pensa: o preço atingiu o meu stop. A minha vantagem estatística mantém-se intacta. Qual é a próxima oportunidade? Ferramentas práticas para blindar a mente. A teoria é bonita, mas como se aplica isto na prática? Na segunda-feira de manhã, o diário de estado emocional. A maioria registra preços de entrada e saída. Os profissionais registram o que sentem. Estou cansado. Estou ansioso. Estou eufórico. Se identificar padrões perco sempre que opero com sono, pode criar regras para evitar esses momentos. A regra do se então, decida racionalmente antes da emoção bater. Se eu tiver 2 perdas consecutivas, então fecho a plataforma por hoje. Isto é, um pré-compromisso, que o protege de si mesmo quando o cortisol sobe. Corpo de atleta. Um cérebro cansado e um corpo cheio de açúcar são impulsivos. Dormir bem e respirar fundo antes de operar não é conversa de autoajuda. É vantagem biológica. Entender o cérebro é metade da batalha. A outra metade é reprogramá-lo. E existe um método específico para isso. Descubra como os maiores traders do mundo blindam a mente neste vídeo sobre a filosofia de Mark Douglas. A diferença entre o seu resultado atual
e a consistência pode estar a um clique de distância. Lei 2. A lei das apostas assimétricas. Se a primeira lei é o seu escudo, a segunda é a sua espada. É aqui que se constrói a verdadeira riqueza. A maioria dos iniciantes entra no mercado obcecada em ter razão. Querem uma taxa de acerto de 90%. Querem a certeza. O profissional sabe a verdade libertadora. Você pode estar errado 60% das vezes e ainda assim ficar rico. Como? Bem-vindo ao mundo da assimetria. A matemática da riqueza, o segredo dos bilionários. Imagine dois traders. O trader simétrico, o amador, arrisca 100 euros para tentar ganhar 100 euros. Ele precisa de acertar muitas vezes para sair no lucro. Qualquer erro o atira para trás. É uma vida de estresse constante, onde cada perda dói. O trader assimétrico, o profissional, arriscou 100 euros para tentar ganhar 300 euros, 400 euros ou 500 euros. Ele pode dar-se ao luxo de errar a maioria dos trades. Quando ele acerta, o lucro engole todas as pequenas perdas e sobra muito capital. Isto é agir como o cassino. O cassino não entra em pânico quando um jogador ganha uma mão de blackjack. Eles sabem que a matemática de longo prazo está a favor da casa. Com a assimetria, você torna-se a casa. A regra de ouro do 1%. Sobrevivência primeiro. Para que a assimetria funcione, precisa de sobreviver tempo suficiente para que a estatística jogue a seu favor. É aqui que entra a regra que todo o profissional segue religiosamente. Nunca arrisque mais de 1% da sua conta numa única operação. Pense comigo. Se arriscar 10% por trade e apanhar uma sequência mau, que acontece a toda a gente, até os melhores, em 5 trades, perdeu metade do seu capital. O jogo acabou. Se arriscar 1%, pode sofrer 10 perdas seguidas e ainda terá 90% do seu capital intacto. Você continua vivo no jogo. Lendas como George Soros ou Nassim Taleb construíram impérios não por acertarem sempre, mas por apostarem pouco quando o risco era alto e ganharem massivamente quando o mercado lhes dava razão. Como aplicar hoje? Pare de caçar vitórias ou ter razão. Comece a caçar configurações assimétricas. Antes de clicar no botão, faça a pergunta de 1 milhão de euros. O potencial de lucro aqui é pelo menos 3 vezes o meu risco? Se a resposta for não, não clique. Simples assim. Deixe passar. O mercado estará cá amanhã. O conceito final, no fim do dia, a escolha é inteiramente sua. A maioria das pessoas entra no mercado à procura de emoção. Querem a adrenalina de estar certas, de alavancar em excesso, de fazer a jogada do ano para contar aos amigos. Infelizmente, o mercado cobra uma taxa caríssima por esse entretenimento. Mas existe um grupo menor, aqueles que escolheram a disciplina aborrecida da neutralidade e a paciência matemática da assimetria. Esses não estão aqui para brincar ou para provar que são inteligentes. Eles estão aqui para construir patrimônio geracional. No seu próximo trade, esqueça o dinheiro por um segundo. Foque apenas nisto. Estou calmo e neutro? O risco vale o retorno? Se a resposta for sim, execute sem medo. O resultado é apenas um dado estatístico. O verdadeiro sucesso é a sua disciplina. Então, se quiser saber que o seu cérebro o sabota, é inútil se não tiver a ferramenta para o parar. E a boa notícia: Mark Douglas criou essa ferramenta. É o conceito mais subestimado de toda a psicologia do trading. E é a única coisa que pode impedi-lo de devolver o seu lucro amanhã. Não feche este vídeo sem descobrir o que é. A solução para blindar a sua mente está aqui, à distância de um clique. Berro o la